Olá, Shalom, tudo bem com você? Eu sou Kleber Correia aqui do canal No Original e mais uma vez eu estou aqui com o Rabino Moshe Ben Shalom Moisés, Filho da Paz, onde nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, sobre a dracma perdida. Mas antes da gente entrar nesse texto, o Rabino Moshe Ben Shalom Moisés, Filho da Paz, que vai nos explicar esse texto que está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e você vai poder ver como era essa dracma. Né? Ou como é, porque ela está aqui na minha frente, né? E eu não estou vendo, ela é tão pequenina aqui. Imagina naquela época, com toda essa iluminação, e se ela cair dentro do estúdio aqui, já fica difícil de encontrar. Imagina naquela época. Rabino, seja bem-vindo, Shalom. Shalom, meu amigo, muito obrigado estar aqui mais uma vez trazendo para vocês um pouco do contexto do original. Programa No Original com Kleber. E com o Rabino Moshe Ben Shalom. Baruch Hashem. Nós temos aqui, inclusive, a moeda original do tempo da parábola. O Uma Messias, dracma. Exatamente, uma dracma. O Messias, ele falava por parábolas. Está profetizado que ele falaria de uma forma que o povo não entenderia, mas não é bem assim. Na verdade, a parábola é uma forma dos judeus contarem histórias e elucidar questões. Então, esta parábola, nós encontramos coisas similares nos tratados judaicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e, a partir do momento que lermos a história, tentaremos trazer aqui de forma bem concisa, explicativamente falando, os preceitos, os conceitos por trás. Então vamos lá. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8. Diz assim: Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência, com prioridade, com dedicação, né, até achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o texto. Agora, o que era a dracma? O senhor pode mostrar pra gente? E por que essa mulher ela ficou tão preocupada quando ela perdeu essa dracma? Afinal, ela tinha 10 dracmas, não é verdade? Parece contraditório. Não parece? Parece sim. Eu estou aqui a caráter, com a camisa aqui, Shekel, da revolta judaica, que culminou até com a destruição do templo. Dentro do conceito numismático, que é a questão da arte, do estudo sobre as moedas, Israel não podia cunhar moedas sem o aval de Roma, e os judeus fizeram isso e causou um problema. Porque eles cunharam essa aqui é a moeda de Bar Corbas, né? Na verdade, eles usavam na moeda uma forma de comunicação. Sim, não era? sim. Porque a moeda ela girava na Judéia, em todos os lugares. Então era a forma de você também se comunicar. Desde Macabeus, quando os reis Israel, os Ramoneus, vencem Antíoco Epifânio, eles começaram a cunhar suas próprias moedas. Eu tenho até algumas moedas dessa que em alguma outra ocasião posso estar trazendo aqui. Todas as moedas do paganismo vinham sempre com a questão da idolatria, Atenas, Zeus, mas as moedas judaicas não tinham. Vem sempre com um feixe de trigo, uma palmeira, uma ânfora, porque o judeu ele não tipifica, ele não coloca nenhuma imagem, porque é contra a Torá, para não levar a idolatria. E quando Roma toma ali a proeminência e invade e conquista a Judéia, os judeus tiveram a liberdade de começar a cunhar moedas e pediu para que não tivesse nenhum símbolo de nenhum imperador. E por um tempo Israel teve êxito nisso. Passado isso, depois Herodes, nós temos vários Herodes, 6 Herodes, as pessoas leem a Bíblia e pensam sempre é o mesmo Herodes, não, são vários Herodes, tetrarcas, Herodes o Grande. Então, um desses Herodes começou a fabricar de novo moedas com a esfinge, com a face. Exatamente. E aí, a dracma, por exemplo, a moeda da dracma não é uma moeda judaica, era uma moeda grega que circulava nas nações. Então, o helenismo era muito forte. E aí é uma moeda da Grécia que circulava lá nos dias do Messias. Nos dias do Messias tinha moeda judaica, moeda grega, moeda romana, imagina, né? Meu Deus. Imagina. Insta dizer que nesta passagem que ele vai falar da dracma, por que ele falou? Quando ele falou? Ele falou porque quando ele estava pregando para pecadores, existiam duas classes judaicas que se opunham aos seus ensinamentos. E quando eles viram o Messias pregando em lugares escusos, em lugares promíscuos, indo até os pecadores, os beberrões, indo às prostitutas, eles começaram a criticá-lo e, mediante a isso, ele fala 3 parábolas que a gente chama de parábolas irmãs, que é do filho perdido, que é o filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. Com o filho perdido, o filho pródigo, além dele estar falando da divisão das duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim, Efraim voltando, retornando ao pai,
e causando ciúmes em Judá. Uhum. Isso aí é interessante. Mas está falando diretamente com a família, receber um filho arrependido de volta. Quando ele fala da ovelha perdida, ele está falando com um cidadão comum dos dias dele, que geralmente eram pessoas do campo. Quando ele fala da dracma perdida, ele está falando com a mulher. Porque nesta parábola só aparece mulher. A mulher que perdeu, a mulher que chamou as suas vizinhas, não é isso? Então, só aparece mulher. Ele está falando exatamente com a descrição da mulher, o zelo da mulher e a importância da mulher, porque a parábola da dracma traz a questão também do matrimônio. Então, eu vou te mostrar essa dracma. Talvez pela primeira vez você vai ter a oportunidade de as palavras que estão escritas saírem um pouco das letras das páginas e tornar tangível a você, né? É uma moeda de prata, é uma dracma e cunhada em 550 antes de Cristo. Essa moeda é original? É original, cunhada em 550 antes de Cristo. Ou seja, quando Mashiach pisou na Terra, já tinha 550 anos de existência essa moeda. Só para você ter uma ideia, olha o tamanho da moeda. O tamanho. Olha o tamanho da moeda. Só para você ter uma ideia, uma noção de tamanho, não é? Vou tirar aqui minha aliança para facilitar. Olha, comparando a aliança com a moeda. Muito boa a comparação, porque tem a ver com a aliança. Não é? Tá vendo? Olha o tamanho. Aliança para a dracma. E a mulher perdeu essa dracma dentro de casa. Por isso aquela... Olha só. É emocionante. Você está com a moeda 550 anos antes de Cristo. Que honra. Você quantas vezes já leu essa passagem? Várias vezes. E hoje o Senhor te deu a oportunidade de estar o objeto da parábola, Exatamente. né? Sabe o que significa essa dracma? Uma alma. Porque o filho pródigo é a alma que está retornando para a casa do pai. A ovelha é a alma que está perdida e retornando. E a dracma foi encontrada. O que Yeshua quis dizer nessa parábola é que nós temos algumas características. Nós temos a vassoura, pelo qual ela procura a dracma. Nós temos o candeeiro. Isso aqui... Esse é o candeeiro. Da época de Yeshua, né, do primeiro século, os candeeiros colocava aqui, acendia com azeite, então ela acende o candeeiro e vai à procura da dracma. E com a vassoura, imagina uma casa com o chão de terra batida, a facilidade de perder uma moedinha desta. E sem falar que a iluminação ela tinha só um foco de luz. Algumas casas, o chão era feito de pedra, então tinha as gretas. Também era muito difícil de encontrar, como uma agulha num palheiro. Isto mostra que o Senhor ele vai atrás, ele busca os perdidos. Aquele que está perdido, né? Nas vielas, nos lugares mais improváveis. E o que Yeshua queria ensinar aquela casta religiosa hipócrita é que não basta você querer parecer santo, você tem que ser santo. E o santo, ele tende a olhar para o pecador com um olhar de misericórdia. Agora, a santarrice infla o ego, faz você se separar das pessoas e achando que com isso você é mais santo. Mas o santo de verdade, ele tem um olhar mais misericordioso. E o Senhor, ele deu esta mensagem porque havia ali uma escuridão, por isso ela acendeu a candeia. A candeia acesa é a palavra do Eterno, que é lâmpada, é luz para os nossos pés. A escuridão, exatamente nos lugares onde ele estava indo, com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, precisava ir num lugar de escuridão. Escuridão simboliza na parábola pecado, a lâmpada, a luz da palavra, a luz da Torá, da instrução do Senhor na nossa vida. Mas a vassoura, a diligência da mulher. E agora uma coisa muito interessante, por que as mulheres recebiam 10 dracmas? Isso. Ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. As pessoas podem perguntar, mas ela ficou com 9, tudo bem. Não é bem assim. E por que esse esforço terrível, tamanho para achar uma dracma? Uma dracma equivalia a um dia de trabalho, equivalia ao denário romano, e denário nós herdamos a palavra dentro da etimologia dinheiro. Então, um dia de trabalho. Existiam as dracmas, as didracmas, tridracmas, tetradracmas. Até trouxe uma tetradracma, esqueci de te mostrar, de trazer aqui, de colocar à mesa. Então, por que a dracma era menorzinha? Porque a didracma vai crescendo, era por peso.
tetradracma já era uma moeda maior, mas essa é a primeirinha, a dracma. Então, elas recebiam como dote de casamento. Quando você colocou a aliança do lado, eu falei, isso é profético. Ele talvez nem está sabendo o que está fazendo. É como se a dracma significasse para nós hoje nossa aliança. Aliança, isso. Exatamente. Se uma mulher perder uma aliança, ela vai sim procurar, porque tem um valor sentimental do matrimônio. Agora, só que não se compara a dracma para uma mulher nos dias do Messias, tinha um significado maior do que a aliança para nós hoje. E isso, assim, é incrível. Você ia fazer uma pergunta e depois eu concluo. Não, exatamente, eu ia perguntar sobre isso, porque ela ficou tão angustiada. Nós lendo o texto aqui, você vê que ela procurou diligentemente, ela procurou até encontrar. Ela estava determinada. Agora, qual o motivo dessa determinação toda? Exatamente, é aonde eu quero chegar. A dracma era um dote de casamento. Então, você perder algo que simboliza seu matrimônio já é uma coisa muito triste. E acontecia que uma mulher, elas poderiam colocar no véu, as 10 elas furavam e colocavam no véu, ou mesmo... Ao redor do rosto. Exatamente, ou no pescoço, colar. as 10 dracmas. Perdendo uma, ela passava uma imagem, para a época, de uma mulher... desleixada, distraída. E isso não era bom para ela, era vergonhoso. Por quê? Os dotes variava assim a quantidade pelo status social. Tinha pessoas que recebiam fazendas, outros animais, outros peles. Então, mas a mulher tinha essas 10 que eram simbólicas. E elas guardavam aquilo com muito zelo. Também existia na cultura judaica que se o homem encontrasse na mulher alguma atitude, alguma ação que ele reprovasse, ele podia ir tirando as dracmas. Isso também seria uma vergonha para a mulher. Aí isso responde a sua pergunta objetivamente. Por isso que ela estava tão preocupada, desespero. E na parábola dá para entender que ela não é uma mulher que estava perdendo as suas dracmas por causa do mau comportamento. Ela era diligente. Acontece, caiu, perdeu. E ela não aceitava aquela condição de parecer ser displicente ou parecer ser uma má esposa. Então, ela chamou, né, ela procurou, varreu, encontrou. Varrer significa tirar o pecado. E quando ela acha a dracma, representa o Eterno encontrando os seus filhos de novo. E ela chama suas amigas e dá uma festa. Se alegra. Ora, dar uma festa, provavelmente ela iria gastar mais do que o valor físico, monetário da dracma. Mas era alegria espiritual, alegria, o regozijo ali de encontrar algo que para ela não tinha valor monetário, era um valor sentimental e moral. Era um valor moral, porque estar sem ela poderia significar que ela tinha em algum momento sido uma má esposa. Interessante que fala que as mulheres se alegraram. Essas mulheres representam os anjos e a própria leitura nos diz isso. Assim, a festa nos céus, perante os anjos quando um pecador se arrepende. Então, tanto a ovelha perdida, a dracma perdida o filho pródigo, por falar em parábolas, que está escrito assim, sem parábolas ele nada lhes falava. Tudo ele falava por parábolas, mas aos discípulos ele revelava o íntimo, ou seja, as parábolas serviam para aquelas pessoas mais distantes entenderem a mensagem. Ele falava para o povo do campo, então ele falava de grãos, de terra, de arado, dessas coisas que faziam parte do dia a dia deles. Todavia, aos apóstolos ele saía da casca. Ele falava do íntimo, ele dava uma explicação mais aprofundada. Isso quer dizer que, se você ouvir falar do Salvador, você vai conhecer as mensagens superficialmente. Mas se você buscar a ter intimidade, a andar com ele... Relacionamento. Como os talmidim, os discípulos, seguidores andavam, você vai sempre alcançar o que está mais profundo. Você vai ir no íntimo da mensagem. E Yeshua explicava essas coisas para eles com mais propriedade. Falou, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Então as parábolas não foram invenções ou invenção do Messias. Os judeus sempre ensinaram por parábolas. Por exemplo, no Cântico dos Cânticos, Rabá cita um rei que perdeu uma moeda e que ele acende o pavio e cada moeda, cada centavo valeu a pena da linha do pavio que ele gastou. De um rei que perdeu e vai buscar. Se nós olharmos a cultura judaica, os judeus sempre falaram por parábolas. E Yeshua veio falando por parábolas. A parábola é uma linguagem alegórica de você extrair dentre um conceito sociocultural, um conceito do cotidiano, uma explicação de elevação moral e espiritual mais elevada.
Por isso que ele falava por parábolas. Aqui nós temos, por exemplo, essa dracma, nós temos a cabeça de gorgonião, de boca aberta, uma batida irregular do outro lado, né? Então, é sim uma moeda pagã, mas incrível como o Criador, ele nos surpreende. E o próprio Yeshua, ele usa um objeto pagão, colocando uma coisa de um valor incrível. Existe também, são poucas, mas elas ainda subsistiram ao tempo, as dracmas de ouro. Mas os numismatas, eu não me considero um numismata, apesar de eu ser colecionador. Me especifiquei mais nas questões das moedas da Judéia ou que circularam por lá. Nós entendemos, estudamos que nos dias de Yeshua, as moedas que circulavam a Judéia eram prata e não as moedas de ouro. As de ouro eram mais incomuns. Então, vamos dizer assim, quase que 100% de certeza era uma moeda de prata que Yeshua se referiu na sua parábola. Que maravilha. Gostei disso. E você que está em casa, certamente você deve estar pensando também, né? Como era tão fácil perder essa moeda. Trazendo para nós hoje em dia também. O que representa essa dracma? Poderíamos referir também à nossa vida espiritual? O nosso relacionamento com Deus? Poderia ser? Sim, porque se você não acender a candeia, que é a palavra do Senhor, e você vai viver em trevas. E trevas é o pecado. O pecado é a única coisa que te aparta do eterno. O pecado é tão poderoso que está escrito que nem a profundidade, nem a tristeza, nada pode te separar do amor do Pai. Mas o pecado diz que causa separação. O pecado é muito forte, mas veio um que é mais forte do que o pecado e venceu o pecado por nós. E também nós entendemos que trata-se de almas. É muito fácil nós magoarmos e afastarmos as pessoas da presença do Senhor. Basta uma palavra, basta um pré-julgamento para a gente perder essa alma tão preciosa. O que a parábola está nos mostrando que cada alma tem um valor inestimável, tal qual para a mulher aquela dracma tinha. E ela fez de tudo para encontrá-la. E encontrou. E quando ela encontrou, ela deu uma festa. Fez uma festa como uma festa nos céus. Aleluia. Baruch Hashem. Amém. Muito bem, esse foi o episódio de hoje. Eu conversando aqui com o Rabino Moshe Ben Shalom, Moisés Filho da Paz, falando sobre a dracma perdida, né? Eu gostei muito, você gostou também? Coloque as suas observações aqui, envie o seu like, não deixe de dar o seu like, tá bom? Compartilhar, indicar o nosso canal para as pessoas que gostam desse assunto, Israel. Até o próximo episódio.